E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é John Félix, esse é o canal Conselho e o vídeo de hoje é falando sobre as leituras do mês de janeiro. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. E antes de começar o vídeo de fato, eu tenho que dar dois recados para vocês. O primeiro é o já tradicional, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, isso é muito importante porque dentro do algoritmo do YouTube ele vai entender que o conteúdo que eu estou produzindo é relevante e ele vai chegar até mais pessoas. Então, por favor, contribua deixando o seu like, tá? Se quiser deixar algum comentário também indicando algum livro, alguma série, alguma coisa para eu assistir, ler, avaliar, pode fazer aqui nos comentários, fique à vontade e também não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, beleza? O segundo recado é sobre a questão do sorteio que está acontecendo aqui no canal referente aos 5 anos de aniversário do Grupo Editorial Coerência. Eu falei mais sobre esse sorteio lá no vídeo especial sobre Coerência Awards de 2020. Lá tá tudo explicadinho, lá tem as regras também, mas eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo. Vou deixar o link também da publicação lá do Instagram, onde tem a foto oficial com os detalhes do sorteio e eu espero que vocês participem, porque serão 10 livros sorteados para 2 ganhadores. Então, conto com a sua ajuda, conto com a sua participação, tá bom? Corre lá! Antes de falar sobre os livros em si, eu tenho que falar que, vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu dei uma atrasada em alguns vídeos que deveriam ter saído bem no comecinho, na primeira semana aqui do ano de 2021, no mês de janeiro. Por quê? O vídeo da Bookshelf Tour demorou muito tempo para ser editado, então ele só subiu pro canal no dia 7 de janeiro, então era um vídeo que era para estar pronto no final do ano, demorou para sair e saiu só nesse comecinho de ano, então atrasou muito o processo na edição e para subir ele no canal. Então, como efeito dominó, acabou afetando os outros vídeos do mês também. Então por isso que eu dei uma enxugada nos livros que eu queria ler nesse mês de janeiro, para poder fazer o vídeo da Bookshelf Tour com calma, para poder fazer o vídeo sobre as compras da Black Friday, que atrasou também, para depois sim entrar no vídeo da TBR no mês de janeiro, que já tá aqui no canal. Demorou assim, acho que entrou na terceira semana do mês, segunda semana, eu não me lembro. Mas demorou pra sair, depois teve os vídeos da Meta de 2021, que também demorou um pouquinho pra sair. Mas enfim, tá tudo postado, esse mês foi meio corrido, a agenda foi meio apertada. Então por isso que a quantidade de livros também foi reduzido, pra eu poder dar conta de fazer tudo no comecinho do ano. Eu espero que os próximos vídeos do canal, nos decorrer dos outros meses, sejam mais tranquilos, sejam bem mais organizados, porque esse primeiro foi sufocante, mas deu certo. Quer dizer, quase deu certo. O primeiro livro que eu vou falar, ele foi quase um flop ali na leitura, porque eu achei que eu ia conseguir ler mais rápido, eu achei que eu ia conseguir absorver também melhor da forma que eu estava lendo, mas eu vi que não ia dar certo, a leitura teria que ser feita com paciência, para uma melhor absorção de conhecimento que esse livro passa. E esse livro é o Poder do Hábito. Eu falei sobre esse livro aqui várias vezes no canal desde que ele chegou, que eu estava muito ansioso para fazer essa leitura, mas a leitura deu uma estagnada ali durante o mês, porque eu percebi que eu estava querendo ler muito rápido para poder dar conta dos outros livros que estavam na TBR, só que esse é um tipo de livro que não tem como ser lido correndo, não tem como apressar a leitura, porque ele precisa ser sentido, ele precisa ser absorvido. Então, da mesma forma que o livro O Milagre da Manhã foi lido com calma durante os meses e de certa forma teve um real significado na minha vida, me modificou, esse livro aqui vai seguir o mesmo caminho. Então eu resolvi fragmentar a leitura dele, vou transformar ele num livro realmente de cabeceira, onde toda noite eu vou tentar pegar algumas páginas para poder fazer essa leitura, para poder refletir o que está passando, para poder entender melhor sobre qual é o propósito do livro. Então ele é um livro que deveria ter sido lido no mês de janeiro, mas que por motivos de lógica eu resolvi deixar a leitura contínua nos outros meses para poder aproveitar o máximo o que ele tem para me passar. Saindo desse quase flop, vamos de fato para os livros que eu li nesse mês de janeiro, e um deles eu comentei lá na TBR que seria uma releitura, que é o livro O Último Beijo, da Cacá Adriane. Essa daqui é a primeira versão, mas nós temos a segunda versão, que é essa daqui, e eu fiz a releitura do livro. Olha, faz muito tempo que eu li essa segunda edição,
Então, só para vocês terem uma ideia sobre como que foi reentrar nesse universo, reviver essa história, reencontrar os personagens. A primeira versão foi lançada em 2012 e, se eu não me engano, eu li esse livro em 2013. Então, na época, eu era um outro John, eu tinha uma outra mente e as minhas leituras seguiam um outro patamar, né, do que me agradava. E esse livro, ele mexeu muito comigo. Ele tem um personagem que eu falei até então na TBR, que ele entra na sua cabeça, e eu tinha gostado muito desse livro, mesmo com alguns probleminhas que existem nessa edição. Mas, voltando para a segunda edição, que foi relançado em 2016 pela Cacá Adriane de forma independente, o livro tem mudanças significativas, ainda mais na questão de detalhes, vamos falar assim, que o outro deixava alguns momentos à mercê, assim, a desejar. Então a Cacá deu uma incrementada nessas partes, teve algumas reconstruções de cenas, de diálogos, enfim, teve uma melhoria significativa no livro. Porém, o livro teve um pequeno problema que agora eu acho que envolve mais uma questão pessoal do que de estrutura narrativa, que é o quê? O famoso personagem do boy lixo. Calma que eu vou explicar pra não ficar pesado. A história gira em torno da Jasmine, que é uma menina que tem um pai super ausente. Ela não é popular dentro do convívio onde ela tá, na escola. Tem as Glitters, que são as patricinhas. Ela não gosta dessas meninas, as meninas não gostam dela. E esse ódio é mútuo ali, né? Esse ranço do universo estudantil é mútuo. Porém, a Jasmine é uma menina muito boa, é um pouco crítica em alguns momentos, mas ela é muito fechada no mundo dela, com os sentimentos dela, com o passado dela, devido ao fato dela ter perdido a mãe ao nascer. Então ela meio que se responsabiliza por isso, ela sente que o pai a responsabiliza por isso, pelo fato do nascimento dela acabar ocasionando a morte da mãe. Então ela tem esse passado turbulento, ela tem essa má lembrança, né, da vida, da infância, ela carrega isso assim de uma forma muito clara. Ela tem pesadelos que envolvem esse acidente, esse trauma, mas tudo que é bom, ou melhor, tudo que é ruim pode ficar pior. Em determinado momento na vida da Jasmine, ela conhece o Gabe, um aluno novo da escola, que é todo enigmático, ele é muito bonito, ele é muito sexy, porém o bicho é um cavalo. Tipo, não tem como negar. O cara, ele é um cavalo, você não tem ideia. Então, durante a leitura, tanto na primeira versão quanto nessa, o Gabe te dá ranço, ele te dá dor de cabeça. E o mais incrível disso, no meu ponto de vista, é você não saber se o Gabe, ele é desse jeito, escroto, e porque, vamos falar que eles estão romantizando a questão do boy lixo, ou a escrita da Cacá foi muito boa a esse ponto de você enxergar através da Jasmine, que em certo momento não é uma narradora confiável, porque ela tem esse fascínio pelo Gabe. No mesmo momento que ela tem um ódio muito grande, ela tem esse fascínio, essa paixão. E o livro é muito bom quando você pega essa veia ali, né, de ter ranço do Gabe e ao mesmo tempo adorar ele. E outro ponto muito chave desse livro é que ele é uma fantasia, então ele não fica fadado só a esse universo estudantil. Ele tem uma fantasia. Eu não posso dar spoiler, mas tem algo nesse livro que você não vai encontrar em nenhum outro livro do gênero, porque a Cacá criou como eu vou falar? Ela criou um ser totalmente novo que eu nunca vi em nenhum outro tipo de livro que eu já li na vida, em nenhum outro segmento literário. Tem algo aqui nesse livro escondido que é muito original. What would you do to discover the truth? To forget your dreams? To live a true love? True friendship? Do you really know? Are the people you love mysteries? The outcome is not that scary when you're in love with him.
feel in your skin. Love. Live. Surprise yourself. The Last Kiss. E eu consegui, durante a leitura, imaginar um filme, assim, sabe? Um filme estilo Sessão da Tarde. Não tanto Sessão da Tarde, porque tem umas cenas meio, né? Mas eu consegui imaginar esse livro sendo adaptado justamente por causa dessa originalidade. Então, assim, por mais que eu, no momento atual, tenha ficado com um pouquinho de ranço, né, dessa coisa do bad boy ali da escola, que ele trata a menina mal, e ela ainda assim continua apaixonada por ele, de certa forma. Então, por mais que eu tenha visto uma pequena problemática nisso, eu entendo perfeitamente que o Gabe foi feito dessa forma, com um propósito que tem no livro. É aquele misto de, eu tenho ranço dele, mas também não posso fingir que eu não estou sentindo o que eu estou sentindo por ele, que é essa paixão, esse fascínio. É bem complicada a leitura e, como eu falei, a Jasmine, ela tem uma personalidade de narradora não confiável justamente por causa desse ódio que ela fala, sentir em alguns momentos, e essa paixão. Então o livro, ele tem essas nuances, mas a leitura vale muito a pena se você focar justamente nessa questão literária desse universo, desse ser criado pela Kaká. E o próximo livro que eu vou mostrar é o livro da Renata Magesi, O Enterro dos Ossos. Esse foi, de fato, o primeiro livro que eu li nesse ano de 2021, no comecinho do ano, do mês, né, de janeiro. E foi um livro que mexeu muito comigo. Por quê? Ele é de um gênero que eu não tenho o hábito de ler, que é o suspense. Esse tipo de leitura mexe muito comigo, mexe muito com o meu psicológico, me causa um certo grau de ansiedade. E quando eu peguei esse livro eu sabia que não ia ser diferente, justamente porque a sinopse dele não existe. Aqui atrás está assim: um crime do passado, um jovem advogado em busca de sua identidade, um policial que precisa desvendar um enigma e um criminoso que prima pela perfeição. Crime, mistério e tensão. O tempo está passando. Você é suficientemente simétrico? Então, é o único guia que você tem ao pegar esse livro. Então isso já me deixou com um tique aqui nervoso, porque eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que estava acontecendo na história. Então teve alguns momentos que eu tive que parar e filtrar de novo o que eu tinha lido, até o ponto que eu entendi melhor a escrita da Renata e entendi mais ou menos como ela iria contar essa história. Não estou falando que o livro é previsível, até porque ele não é, mas a Renata tem uma fórmula de escrever e ela funciona muito bem. E assim, a história do Enterro dos Ossos, ela envolve meio que uma família, desde o comecinho dos primórdios da história. Um garotinho com a irmã em uma casa acha restos mortais de uma pessoa, e até então essa história para por ali e dá um salto muito grande de muitos anos à frente e começa um outro ponto de vista, uma outra narrativa contando a história de um jovem advogado que está voltando para o Brasil com a mãe, e nisso ele está muito ansioso para encontrar os amigos, o primo, a namoradinha. Então tem esse reencontro, tem essa estrutura, essa reapresentação de personagens. Em determinado momento, durante esse reencontro ali, né, do rapaz com os amigos, eles estão andando na praia e encontram uma mulher na areia, morta. E aí que o livro começa, e ele deslancha e ele vai alternando os pontos de vista do rapaz, do assassino, e aí que começa um pequeno probleminha do livro, que é as quebras de tempo. Porém, é um ponto muito forte notar isso, porque eu, como não tenho o costume de ler livros assim, eu queria que fosse tudo no mesmo rolê, na mesma semana. Mas a Renata foi muito capciosa na hora de fazer esse detalhe, seguindo a realidade de um assassino, de um serial killer, que é tudo muito bem premeditado, muito elaborado. Então tem um tempo de passagem muito grande entre um crime e outro, tem um modus operandi. Então a Renata fez um trabalho muito bom ao criar isso. Porém, na minha cabeça, né, de pessoa que não tem costume de ler livros de suspense, isso foi um pequeno probleminha. Eu cheguei a montar um papelzinho com a árvore genealógica do pessoal para poder entender durante a leitura, porque
É assim, são pistas que você vai pegando durante a história. E no meu caso, né, que sou meio lento nesse tipo de leitura, precisei anotar. Mas o livro, ele é muito bom, tem esses pequenos probleminhas, mas ainda assim ele é muito bom, ele superou as minhas expectativas, eu gostei bastante. Porém, só tem um pequeno detalhe que eu deixo aqui como um conselho pra Renata, porque ela precisa fazer um livro onde o serial killer apareça mais, porque ele é maravilhoso, gente. O serial killer que ela criou aqui, todas as vezes que ele aparecia, por mais que a aparição fosse muito pequenininha, ele roubava a cena. Então, essa parte de construção de personagem foi o que mais me chamou a atenção, foi o que eu mais gostei. Não estava do lado dos mocinhos, não estava do lado da namoradinha do personagem principal. Ela é uma chata, a Renata conseguiu construir uma personagem problemática, chata, que eu torcia pra ela ser a próxima vítima. Isso foi incrível, eu comentei com a Renata também durante a leitura. Eu falei, meu Deus, como você conseguiu criar uma personagem tão chata assim? E ela até deu risada, falou assim, a personalidade dela é de ser chata, e ela consegue. Em vários momentos durante a leitura, por mais que eu sei que é errado você torcer pelo vilão, eu queria que ele aparecesse mais, porque ele era muito incrível. Ele é um tipo de personagem, ele tem uma personalidade que eu vou lembrar sempre, e o desfecho desse livro, por mais, tipo assim, longe que eu possa ter passado no começo da leitura, eu consegui adivinhar um dos palpites ali do que seria. Ah! Sabia! Mas mesmo assim, não posso negar que foi uma surpresa na hora que eu cheguei no final e eu falei, eu consegui adivinhar. Então, a leitura foi muito satisfatória, eu gostei e isso me impulsionou a ler o segundo livro da Renata que eu tinha aqui na estante, que é o livro O Canto da Cigarra. Esse livro aqui é um recém-lançamento da Renata. Eu já comentei sobre essa capa várias vezes aqui no canal, desde que eu peguei esse livro lá na Flisp. Depois comentei sobre essa capa na TBR também, no comecinho do mês. E o mais legal é que a capa combina perfeitamente com a história. A cigarra é muito importante na narrativa, mas o livro, de fato, não é só a cigarra, tá? Ele conta a história do professor Fausto, onde em determinado momento um aluno da escola que ele dá aula desaparece. Ele vê o noticiário, acha estranho, mas não comenta nada, fica um clima bem pesado na escola que ele trabalha. E ele segue a vida dele até então, porém novos crimes começam a acontecer e sempre quem desaparece é um dos alunos dele das escolas que ele dá aula. E ele começa a sentir que isso tem de alguma forma uma ligação com ele, mas ele não sabe explicar o porquê. De longe, ele observava sua presa. Naquela noite de lua cheia, fazia calor na cidade do Rio de Janeiro e as cigarras cantavam tanto que chegavam a irritá-lo. Você tem certeza que o que te leva até a porta? Não, de boa. Aqui é tranquilo. É só você seguir aqui, ó, que você consegue chegar na pista. Ah, então tá bom. Falou. Boa noite. Tá com o pai, tá com Deus. Opa! Havia observado o jovem por mais de um mês e descobriu que ele sempre ia ao mesmo barzinho com os amigos, voltando no final da noite para casa a pé, sozinho, 3 quadras, sem ninguém o acompanhando. Aquele então seria o grande dia. Planejou por muito tempo cada passo. Respirava calmamente, camuflado entre as árvores, espionando a presa. Era assim que viu o rapaz mais à frente, que nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Então, o livro é narrado do ponto de vista girando em torno do Fausto, né, o personagem principal, mas também tem a aparição do serial killer. E aqui é um outro ponto forte que eu posso falar sem medo algum, que é a veia da Renata. Gente, ela cria os personagens, o serial killer, que você torce pra ele. Isso é muito bizarro, porque ele é muito cruel, é uma pessoa muito má, mas é de uma inteligência que você fica assim, gente, eu quero ver mais, eu quero, sabe, consumir mais sobre ele, eu quero entender mais sobre ele. E ela faz isso de uma forma que é
sacanagem, Renata. Ela faz isso de uma forma durante a leitura que você vai avançando as páginas para poder chegar nele de novo. Então, eu queria ter visto mais, porém eu entendo a dose certa que ela fez na hora de construir a narrativa. O livro ele é muito bom. Teve um probleminha ou outro ali que eu não gostei de um determinado ato de dois personagens, porque tava tendo algo muito grande em jogo e teve um momento que eles meio que pareciam que tipo, ai, foda-se. Sabe? E esqueceu desse detalhe que ficava gritando na minha cabeça, até que esse detalhe fez sentido, deu uma merda, e depois eles foram pensar, nossa, eu devia ter me importado mais, né? Aliás, tem um desfecho de uma outra personagem aqui no livro, que eu também fiquei bem puto por ela fazer as escolhas que ela faz, mas quando você pega casos de serial killer, vamos dizer assim, você vê muito isso acontecendo. Nos Estados Unidos é bem mais notável do que aqui no Brasil, mas acontece. Eu não vou falar muito para não dar mais spoilers, tá? Mas a leitura foi muito boa, foi satisfatória. É um livro superior ao primeiro da Renata. Eu gostei bem mais desse, porque aconteceu uma evolução de escrita muito grande. Ainda tem toda a fórmula que a Renata escreve, o jeito dela, a identidade dela na escrita. Então, até o momento, esse daqui é o meu favorito do mês. Eu gostei demais do Canto da Cigarra. Parabéns, Renata, pela escrita. Eu espero que vocês tenham curtido também aí a surpresinha que eu fiz pro começo do vídeo. E sério, por favor, comprem o Canto da Cigarra, leiam esse livro, porque vai valer muito a pena. E eu vou ficar de olho nos próximos lançamentos. E esses foram os livros lidos aqui no mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar aí se você quer me indicar alguma próxima leitura para os próximos meses, me seguir nas redes sociais e o mais importante de tudo, participar dos sorteios aqui do canal. E por que eu falei sorteios? Sim, os livros que eu mostrei no vídeo de hoje serão sorteados, olha que legal. Então teremos 2 sorteios para acontecer aqui nos próximos meses. O de 5 anos do Grupo Editorial Coerência, onde serão 10 livros sorteados, divididos para 2 ganhadores, então você tem uma chance dupla para participar desse sorteio da Coerência. As regras estão aqui embaixo e também estão lá no meu Instagram, então é só você procurar a foto oficial, tá tudo bonitinho lá. E sobre o sorteio desse mês, dos livros que eu acabei de resenhar pra vocês, também estão aqui embaixo e na foto oficial lá no meu Instagram, tá? Então eu conto com vocês pra participar, eu conto com vocês pra também divulgar esse sorteio. Por favor, gente, não deixa ser um flop, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tem certeza que eu quero que te leve a casa? É que eu vou dar Deixa eu falar sério. Fecha a boca. Não precisa me puxar, viu? Eu freiei, mas uma vez segurou. Take 479, Oi, sou a Bruna. Eu faço o que você quiser.